E hoje é o dia 25 da nossa leitura bíblica anual de 365 dias. E hoje na programação está Êxodo, capítulo 22, 23 e 24. E o que eu quero falar aqui com vocês está no capítulo 22 e no 23. No 22, versos de 21 a 24, fala o seguinte: aqui na minha Bíblia, a que eu estou lendo, ela chama essa porção de leis civis e religiosas. Então, assim, Deus, ele regulamenta. O Senhor também nos fala como a gente viver em sociedade. Ele fala sobre leis civis. Então, se você até agora achava que, nossa, a Bíblia, religião e política não se mistura, nada a ver uma coisa com a outra. Então, lê a sua Bíblia direitinho, amor, porque a Bíblia, ela nos fala, sim, sobre leis civis. Aliás, os 10 mandamentos, que foi o que lemos ontem, ele nos mostra como devemos viver em sociedade, como eu devo me portar com o meu próximo, né? Como que eu devo ter um coração submetido ao Senhor para viver bem em sociedade. É isso que a Bíblia fala. Mas aqui nos versos de 21 a 24 fala o seguinte: não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Isso aqui vai se repetir ao longo da Bíblia. O cuidado que o Senhor tem com os estrangeiros. Ele sempre vai mandar a gente tratar bem. Então, assim, você está na sua terra, chegou um estrangeiro, seja gentil com ele. O que Deus está falando aqui? Falando assim, olha, vocês foram estrangeiros e vocês sofreram muito. Não seja como aquele povo maldoso que exploraram vocês, que escravizaram vocês. Mas quando chegar um estrangeiro na sua terra, seja bondoso com eles. Trate-os bem. Olha que coisa linda. Então, quando chegar um estrangeiro na nossa terra, não fica explorando, né? Então, teve um tempo atrás, né? Faz um tempo que eu não vejo isso. Mas, enfim, há um bom tempo atrás, alguns anos atrás, tinha algumas fábricas aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Que chegou a fechar porque descobriram que estava tendo trabalho escravo com os colombianos, né? Com as pessoas, com os venezuelanos que vêm de fora. Essas pessoas, assim, trabalham horas e horas e horas para ganhar R$5, R$10. Essa exploração da mão de obra. Deus detesta isso. Exploração de mão de obra. Ainda mais de estrangeiro. Então Deus fala, seja bondosos com os estrangeiros. Não maltrate. 22. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. O que eu acho interessante é que a palavra de Deus sempre manda a gente cuidar da viúva, mas nunca do viúvo. Eu acho que é por isso que o homem casa logo, né? Tem muito viúvo que, tipo, enterrou a esposa hoje e depois de 6 meses já casou de novo. Mas a viúva, né? A mulher, ela é mais sentimental, ela é mais, assim, apegada. Então, é muito difícil uma mulher viúva. Não muito difícil, né? A minha mãe mesmo é viúva há muito tempo e ela nunca mais quis saber de casamento depois que meu pai faleceu. Mas assim, não maltratem as viúvas nem os órfãos. E ele continua. Verso 23. Se de algum modo maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Este é o poder do clamor de um povo que sofre. Então, assim, se você crente, que se diz crente, né? Que se você é crente mesmo, tu quer agradar o coração do Senhor e não ficar com essa rebeldia aí. Mas se você crente maltratar algum deles e essa pessoa clamar ao Senhor, Deus virá contra você. Deus virá contra você. Verso 24. A minha ira se acenderá. Então, assim, se eles clamarem a mim, eu vou ouvir o clamor deles. E minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos órfãos. É praticamente assim. O que você fizer contra o outro vai vir contra você. É a lei da semeadura.
Então você que diz que é crente, mas fica aí sonegando impostos, mentindo, roubando, maltratando as pessoas, vai vir contra você. E deve ser por isso que sua vida não vai para frente. Provavelmente. Mas se você segue ali a Bíblia, ama o Senhor e tal, e sua vida não tá indo para frente, então é provação. Resista, vai dar tudo certo. Então, o poder do clamor é isso. Aqueles que sofrem, quando ele clama a Deus, buscando o Senhor e contando para Deus, isso que serve a oração, contar para Deus das injustiças, Deus vem contra aqueles que estão praticando a injustiça. Muitas coisas nós não temos porque não clamamos. Aqui, verso 28, ainda no capítulo 22. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Ou seja, se você está debaixo de autoridade, abençoe, clame pelas bênçãos do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Mas essa pessoa é muito ruim. Deus é quem fará a justiça. Não cabe a você fazer justiça. É o Senhor que cabe. Enquanto, nós vivemos num país democrático, então assim, enquanto não assumiu o poder, nós temos este dever, de analisar quem que a gente vai escolher, tal. Mas a pessoa assumiu um cargo que está acima, que está na liderança, ore abençoando. E como que é essa bênção? É assim, Senhor, vem e santifica o teu nome sobre a vida dessa pessoa. Santifica o teu nome, faz a tua justiça através dessa pessoa e o Senhor fará. Então Deus espera que o povo clame. Então é a palavra do Senhor que está falando, não blasfeme contra Deus. E é interessante que está na mesma sentença, no mesmo versículo. Não blasfeme contra Deus. Deus sabe o que faz. Se submeta à autoridade do Senhor. Não blasfeme falando que Deus errou, que Deus não sabe o que faz. Para de dar ideia para Deus. Não amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Então isso serve tanto para a questão de governo, de política. Então, de novo, Deus regulamenta a política sim. Porque Deus regulamenta os nossos relacionamentos. Deus está em tudo, gente. Jesus é tudo, está em todos. E também no seu contexto governamental, no seu contexto empresarial, então onde você trabalha, com quem você trabalha, os seus chefes, os seus clientes. Se você é empreendedor, trabalha sozinho, Deus é o seu chefe. Deus continua sendo o seu chefe em qualquer lugar, tá? Até se você trabalha dentro de uma empresa, Deus está ali também, se movendo naquele lugar. Então, nunca amaldiçoe uma autoridade. Nunca. Jamais. Capítulo 23, versos de 1 a 5. Não, e aqui o título, inclusive, está escrito Justiça e Misericórdia. É o título desse trecho que eu vou ler agora. Verso 1. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Então, assim, sabe aquele lance de já que Deus não está fazendo, eu vou dar um jeitinho. Eu vou fazer aqui uma aliança com o ímpio. O que é um ímpio? O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que ela não tem comunhão com Deus, ela não conhece Deus, ela não tem o temor do Senhor. Então tenha muito cuidado quando você faz uma aliança com o ímpio. Uma pessoa que não está debaixo da mesma autoridade que você. Deus. Se você reconhece Deus como a sua autoridade, qual é a autoridade que essa pessoa reconhece na vida dela? Talvez não seja Deus. Talvez não seja Jesus. Então, não faça essa aliança. Mas aqui ele continua, com o ímpio para ser testemunha maldosa, ou seja, para praticar o mal. Não siga a multidão para fazer o mal. E num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Pensa numa coisa que Deus detesta. Por isso, gente, que Deus é justo, Deus é bom. Deus, ele detesta injustiça. Então, assim, não siga a multidão para fazer o mal. Não importa para onde a multidão está indo, não siga a multidão para fazer o mal. Se você está vendo que aquilo ali vai dar ruim, vai dar ruim, não vá.
e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Não seja parcial, tipo, não, deixa eu ver aqui. Aqui tá certo, aqui tá errado. Não, gente, tem muito pobre, sem vergonha, salafrário. Tem muito rico, sem vergonha, salafrário? Tem. Tem muito pobre? Também. Não seja parcial, ou seja, se o pobre fez uma coisa ruim, que a sua opinião continue sendo sim, sim, não, não. A sua decisão. Se o pobre fez uma coisa ruim, ele tem que pagar por aquilo. Se ele fez uma coisa boa, ele não tem que pagar por aquilo. A mesma coisa o rico. 4. Se você encontrar desgarrado o boi ou jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Ou seja, não fique com nada que não seja seu. Você pegou uma coisa, você sabe que aquilo não é teu, devolve. Devolve. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, ou seja, se você encontrar uma coisa de uma pessoa que você não gosta, de uma pessoa que você sabe que essa pessoa te detesta, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Gente, olha, vou te contar, Deus ele sempre está levando o nosso coração a permanecer puro. Então, quando a pessoa odeia você, a sua tendência é o quê? Querer que essa pessoa se exploda, querer que ela perca tudo. O gado dela tá aqui, então que morra. E Deus está falando assim, não, você vai ajudar o dono a recuperar um bem que é dele. Não importa se ele odeia você ou não. No seu coração não pode haver maldade, porque você é meu filho, você é minha propriedade e eu que cuido de você. Então, justiça e misericórdia. Deus, ele vem, sempre nos leva para este lugar de sempre fazer o bem, não importa quem. Ser justo, ser boca de Deus, para levar consolo aos que estão cansados. Ser instrumento da misericórdia do Senhor na vida das pessoas. E para finalizar, capítulo 23, versos de 10 a 13. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Durante 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Nem pronunciado por vocês. Nem pronunciado. Mas aqui o que eu quero chamar a sua atenção, além disso, né, de não ter, né? Então Deus assim, seguinte, não tenha outros deuses diante de vocês e nem sequer pronuncie o nome deles. Busque somente o Senhor Deus, que é o único Deus poderoso. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para o descanso. Durante 6 anos, vocês vão semear e vocês vão colher os seus frutos. Mas no 7º ano, a terra tem que descansar. Não a cultive. Eu acho tão lindo que Deus ele quer o descanso até para a terra. Ou seja, deixa ela aí. O que der, deixa para os outros comerem. Por quê? Para essa galera aí dos 6 anos, Deus já tinha mandado para eles um mantimento em dobro, para eles suportarem o ano sem colheita. Deus não te manda fazer uma coisa sem te dar antes os recursos para passar por isso. Nunca, 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 nunca. Se Deus te mandou, Ele te dá a capacitação para passar por aquilo. Que Deus, Ele é justo, Ele é bom. Ele é o Pai perfeito. E Ele reforça, né? Então Ele fala da terra, dos anos, o ano do descanso e depois o dia do descanso. No 7º dia você vai ter que descansar. Por quê? Porque tem uma galera aí com você que também precisa de descanso. O seu rebanho, o seu boi. E para que o filho da escrava e o estrangeiro se revigore, ou seja, todo mundo precisa descansar. Então, se você tem uma vida muito doida, se você é muito workaholic, quer estar o tempo todo ocupado,
está sempre trabalhando, está sempre se movendo, cadê o descanso do Senhor na sua vida? Gente, é bíblico, mas também é orgânico. O seu corpo precisa de pausa, é por isso que a gente dorme. Já parou para pensar noite? Porque você precisa repor as energias para o dia seguinte. Fica virado 2 dias para você ver como que você está no terceiro dia. Cansado, acabado. Por quê? Porque o seu corpo, ele foi programado para isso. Trabalhar uma parte e descansar uma parte. Então o Senhor, ele pede sim que nós tenhamos uma pausa, tenhamos descanso. É bíblico. Descansar é bíblico. Então, se você está aí numa pegada que, eu não paro para descansar, eu não preciso disso, e aí fica negligenciando a família de tanto que trabalha, aí fica negligenciando os hobbies e tal, tá sempre ocupado, cuidado, viu? Cuidado. Porque talvez essa palavra de descanso seja para você. Descanso físico, descanso mental, descanso emocional. O descanso é do Senhor. Né? Então, descansar é assim, Senhor, eu já fiz a minha parte e eu vou confiar que o Senhor vai fazer a sua também. Então, eu vou descansar no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra que é a verdade. Nos ajuda, Senhor, a sermos misericordiosos assim como o Senhor é. Que possamos realmente, Pai, cuidar dos órfãos, das viúvas, das crianças carentes. Que possamos realmente fazer tudo isso, Pai, mas fazer porque amamos o Senhor, porque sabemos que isso é da Tua justiça e não pela nossa vontade de sermos bonzinhos, sermos vistos como os bonzinhos pelos outros. Ó Pai, oramos pelas nossas autoridades, Senhor. Santifica o Teu nome, ó Pai, no nosso governo, na nossa nação. Santifica, Senhor, o Teu nome na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa família, Senhor. Abençoamos, ó Pai, a nossa nação, a nossa cidade, a nossa família, a nossa empresa. Abençoamos com a Tua justiça, com a Tua misericórdia, Senhor. Rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor sempre nos ajude a fazer o bem, não importa quem. Nos mostra, Senhor, quando estamos sendo injustos e maldosos. E nos leva, Senhor, ao arrependimento dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti e confiar na Tua provisão em todo o tempo. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.